Então, dando sequência aos nossos experimentos de laboratório de vibrações e acústica, nós vamos hoje aprender como determinar o coeficiente de amortecimento de um sistema mecânico. No experimento anterior nós vimos como determinar aí o período de oscilação de um pêndulo simples. Bastava fazer a utilização aí de um cronômetro e dar uma condição inicial no nosso pêndulo para a gente cronometrar o tempo de oscilação, o período de oscilação desse pêndulo. Então, era uma quantidade relativamente fácil para ser calculada. Determinar a massa, o comprimento, também são questões fáceis para a gente determinar. Você pode fazer algumas análises estatísticas ou até mesmo a utilização de alguns equipamentos para fazer essas medições e você consegue determinar de maneira muito fácil. No entanto, se a sua oscilação tiver um período muito pequeno, algumas quantidades são um pouco difíceis de serem calculadas. Então você precisará fazer a utilização de alguns métodos matemáticos ou estatísticos para fazer a determinação de alguns valores. Uma quantidade interessante que a gente mede também dentro das vibrações mecânicas é o coeficiente de amortecimento. O coeficiente de amortecimento pode ser calculado através do método do decremento logarítmico. Esse método de decremento logarítmico eu vou apresentar agora para vocês. Bom, pessoal, então, para a gente fazer a determinação da constante de amortecimento viscoso, a gente precisa saber algumas questões. Como falado anteriormente, o período T, portanto, a frequência natural, ômega-n, a gente pode medir com um cronômetro para vibrações que são grandes o suficiente e duram o suficiente para serem registrados. No último experimento, vocês determinaram o valor aí do período de oscilação de um pêndulo. É possível também fazer a medição de uma oscilação, o período de oscilação para um oscilador harmônico. E a partir disso, a gente consegue determinar aí as componentes de frequência natural. A partir do momento que eu tenho aí o comprimento da haste do pêndulo, ou o módulo, a constante de rigidez ou a massa do nosso oscilador harmônico, a gente consegue determinar aí a frequência natural. No entanto, muitas vibrações de interesse têm amplitudes muito pequenas e acontecem muito rapidamente, que é o caso aí dos problemas reais. Desse modo, aí foram desenvolvidos vários dispositivos muito sofisticados para medir tempo e frequência e que demandam conceitos mais sofisticados. Então, o coeficiente de amortecimento é a quantidade mais difícil de determinar de forma experimental. Uma abordagem é observar que o envelope de decaimento, indicado pela linha tracejada aqui da figura abaixo, para um sistema subamortecido, é A exponencial menos zeta ômega nt. Então, se a gente fizer aqui a análise aqui do gráfico, eu tenho aqui nossa oscilação em azul, e em verde aqui eu tenho a função envelope dada aí por A exponencial menos zeta ômega nt. E aqui eu selecionei aqui os dois primeiros valores de amplitude do primeiro período do primeiro e do segundo período de oscilação. Então, os pontos medidos, vamos falar aqui que é um x0, um x de t de 1, um x de t de 2 e assim por diante, podem, então, ser ajustados às nossas curvas. O A exponencial, exponencial menos ômega nt1, A exponencial menos zeta ômega nt2, A exponencial menos zeta ômega nt3 e assim por diante. Eu consigo fazer o ajuste dessas curvas através do envelope da nossa função. Função envelope é o que está aqui envelopando a nossa função, nossa função senoidal, e aqui a gente consegue entender aqui o decaimento do amortecimento. Então, isso produzirá aí um valor para o termo zeta ômega n, e se M e K são conhecidos, o zeta e o C podem ser determinados a partir de zeta ômega n. Como que eu faço isso? Existe uma abordagem chamada aí de decremento logarítmico, denotado aqui por delta, e eu defino ele como sendo o logaritmo neperiano aqui de x de t, dividido aqui por x de t mais t, sendo aqui o t maiúsculo o período de oscilação. Então, você vai pegar o valor do primeiro período de oscilação, dividido pelo valor do primeira amplitude aqui da nossa oscilação, deslocada aí por um período.
Então, se nós substituirmos a forma analítica da resposta subamortecida, dada aqui por x de t, que é um a exponencial menos zeta ômega nt, seno de ômega dt mais φ, nessa expressão aqui, e expandindo para t mais período aqui embaixo, a gente vai obter essa expressão. O delta, portanto, vai ser ln do a exponencial menos zeta ômega nt, seno de ômega dt mais φ. E aqui no denominador, onde eu tenho aqui x de t mais t, eu faço substituição. Então, onde eu vou ter o tempo, vou precisar somar aqui o meu período. E a mesma coisa aqui para a parte senoidal. Se eu falar que o ômega d período é igual a 2π, o denominador vai se tornar essa expressão. E a expansão para o decremento pode ser reduzida a partir dessa equação número 3. Então, se nós considerarmos essa situação lá atrás, eu consigo simplificar nossas expressões. Lembrando aqui que a gente vai ter uma divisão, basta você fazer lá uma copia base, soma aqui os expoentes, e aí você obtém aqui zeta ômega nt. Lembrando que ln do exponencial vão cancelar, e aí eu tenho apenas aqui o zeta ômega nt. O período t, para esse caso, é o período amortecido, ou seja, 2π dividido por ômega d. A gente calcula sempre, quando não tem amortecimento, é 2π sobre ômega n. Como a gente tem a frequência natural amortecida, eu preciso levar em consideração esse ômega d. Tal que, se nós substituirmos esse valor aqui para t, na nossa expressão do nosso período, a gente vai obter essa equação número 4. Então, delta vai ser zeta ômega n, vezes 2π dividido pelo ômega d. Ômega d é ômega n, raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Se nós cortarmos os zetas aqui, a gente vai obter a expressão 2π zeta dividido por raiz de 1 menos zeta ao quadrado. E aí fica fácil, basta a gente isolar o nosso coeficiente aqui de amortecimento, e a partir disso, a gente obtém a expressão para determinar ele de forma experimental. Lembrando aqui que o delta você calcula através da medição do teu deslocamento, lá do seu período, e do valor do deslocamento para o tempo inicial, e aqui você consegue determinar, por fim, aí, o fator de amortecimento a partir do valor do decremento logarítmico. Como vocês podem ver aí na parte experimental, que eu vou passar a seguir, você vai fazer a oscilação do teu pêndulo simples, com uma tinta ali na ponteira, e aí você vai calcular, você vai ver a resposta dele, para que vocês consigam determinar aí esses x de t e o x de t mais período. Beleza? Bom, o experimento consiste no seguinte: vocês vão adaptar o pêndulo que vocês utilizaram no experimento 2, e vocês vão colocar aí um potinho de tinta, ou corante, seja lá o que for, para que vocês possam fazer a demarcação. O papel vai passar por debaixo do teu pêndulo, mostrando aí então a trajetória do teu pêndulo simples. Bom, pessoal, então a partir dessa explicação da parte prática e da parte teórica, existe aí um roteiro que vocês devem seguir para elaborar esse experimento e para depois vocês fazerem aí o relatório, ok? Então, até uma próxima.